essa questão, quando se diz de acesso, né, à consciência, acesso ao conhecimento, de entendermos quem somos dentro dessa nossa jornada. Romero, se apresente, fique à vontade, a casa é sua, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, alguém quer um pequeno intervalo? Não sei como é que vocês estão aí. Não sei há quanto tempo vocês estão aqui online sem parar para tomar água. Nós paramos para almoçar e agora nós estamos a direto 3h30, né? Sentado aqui. 3 horas aí. Querem 5 minutos ou vamos embora? Bota no chat, gente. Para mim tá de boa, tá tranquilo. Eu tô aqui desde... Eu sentei 6h40 da manhã. Tá certo. Mas você é um preparador físico, né? Aquele cara que está sempre tem uma preparação, em forma. Né, para isso. Tem uma preparação para isso. Gente, olha, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Toninho. Meu nome é Romero Carvalho. Em alguns lugares sou o Shri Krishnamurti também. Eu sou, na verdade, formado em comunicação social, sou jornalista. Trabalho como jornalista há 18 anos, mas recentemente fui percebendo que o jornalismo está num processo de extinção, e, infelizmente, não que eu acho que ele deva acabar, mas isso está acontecendo, e fiz mestrado e estou fazendo doutorado em Ciências da Religião na PUC. Fiz projeto, tanto do mestrado quanto do doutorado, projetos que trabalham com o diálogo interreligioso entre o cristianismo e algumas tradições do hinduísmo. Eu sou praticante de Bhakti Yoga, que é uma das maneiras de se praticar yoga, mas dentro de uma tradição também espiritual, teológica, religiosa do hinduísmo, que é o Vaishnavismo. Isso já faço há 21 anos. Então, eu tentei trazer essa pesquisa que eu já tinha, de alguma forma, também para a área acadêmica. Eu fiz uma apresentação que não consegui abrir ela nesse computador que eu estou usando ele porque a internet dele está cabeada, está com cabo, e aqui o Wi-Fi hoje aqui em casa não está legal. Eu não vou conseguir, então, apresentar para vocês, então eu vou tentar ser o mais claro possível, apresentar o conceito, né? Eu sugeri para o Toninho falar um pouco de Dharma, porque Dharma é um dos conceitos mais ricos que a gente tem de todo o Oriente e que, infelizmente, às vezes a gente não entra muito nele. A gente tem até uma visão de Dharma, até na tradição nossa do espiritismo kardecista, e outras também falam de Dharma, mas, assim, Dharma dentro do que a gente chama hoje de hinduísmo, né, que é essa salada multicultural e multireligiosa, multifilosófica, tem inúmeras possibilidades dentro do que a gente chama de hinduísmo, que na verdade é um termo estrangeiro, ele vai para lá a partir de invasores, ele não é uma autodenominação daquelas religiões de forma alguma, e você consegue colocar ali tanto tradições que são praticamente ateístas, quanto outras que são um teísmo devocional, assim, muito intenso, até panteísmo, politeísmo, enfim, você tem inúmeras visões possíveis, inclusive de divindades, né? Você tem 33 milhões de semideuses dentro do hinduísmo, além de divindades que, mesmo nessas 33 milhões, ocupam postos, né, de divindade suprema, o conceito de Deus muito próximo que a gente tem também no cristianismo, no islamismo, né, nas tradições abraâmicas e outros, que vai ser um pouco mais abrangente que isso. Mas, enfim, Dharma é uma palavra que ela já traz um problema para a gente, porque ela é uma palavra completamente intraduzível. Não tem como você traduzir Dharma do sânscrito, porque Dharma pode significar, segundo o dicionário Monier-Williams, que é um dos principais dicionários de sânscrito que a gente tem, ali ele já mostra a dificuldade de se traduzir Dharma para qualquer língua, porque Dharma pode ser traduzido como conduta prescrita, como ocupação, como dever, como virtude, como moralidade, como justiça, mérito religioso, lei, caráter, sacrifício, como a própria religião em si, né? Por exemplo, o que a gente chama aí de hinduísmo, aquele povo chamava de Sanatana Dharma, que seria tipo a religião do dever eterno, ou Vaidika Dharma também, que seria a religião daquelas escrituras, né, dos Vedas. Então, Dharma pode ser até a própria religião em si.
O ponto é que há, dentro dessa tradição, uma ordenação de rituais, que também se chama Dharma. Há uma divisão de classes sociais, que também vai ter a ver com o Dharma, eles vão chamar de Varnashrama Dharma, né? Dividir a sociedade de acordo com sua natureza. Mas o conceito mais essencial de Dharma seria algo mais ontológico, seria como a nossa natureza intrínseca, né? Aquilo que é a essência, a natureza de tudo, né? Ou seja, isso a gente vê que Dharma, então, ele não quer conceituar simplesmente uma ação humana ou um fenômeno, mas tudo. Por exemplo, o Dharma de um professor seria ensinar. O Dharma do sol é brilhar, é aquecer. O Dharma da água é molhar, matar a sede. Então, ou seja, o Dharma seria aquilo, uma natureza tão essencial, tão ontológica, tão intrínseca de cada um, que uma definição boa para Dharma, que ajuda a descomplicar, seria aquilo que a gente não consegue deixar de ser. Ou seja, isso e aí vira depois um exercício, né? A gente pensar o que a gente não consegue deixar de fazer. Isso é o nosso Dharma. Se a gente vai chegar lá. Então, essa definição de Dharma como a natureza intrínseca de algo, a natureza essencial, a natureza ontológica, seria a definição mais completa de Dharma, porque seria aquela que vai além de uma ocupação circunstancial da pessoa. Porque o Dharma ele também vai ser outras definições, justiça, dever, religião, moralidade, etc. Isso vai ser de acordo com cada circunstância. Essa outra não, essa é essencial. E depois alguns textos, como a Bhagavad Gita, como até o Ramayana vai ser um épico que vai falar bastante sobre Dharma. Né? Ele é uma história sobre Dharma. Os dois grandes épicos, né, da literatura védica da Índia antiga vão falar sobre Dharma, né? O Ramayana e o Mahabharata. Vão ser assim, lições sobre o dever, sobre a ação correta, e uma contraposição com o que seria o adharma, né? Que seria a imoralidade, a irreligião, a injustiça. Né? Assim, o sânscrito ele tem diversas características bonitas. Eu adoro, acho muito bonito. Por exemplo, porque pela uma língua você entende bem um povo, né? E você entende também uma cultura. A língua, a gente consegue perceber o mundo, isso vários linguistas estão trabalhando com essa tese, né? Que a gente consegue perceber o mundo a partir da nossa língua. Isso é uma coisa muito séria, né? Ou seja, o que a nossa língua não é capaz de descrever, eles estão dizendo que nós também não somos capazes de perceber. Então, é uma coisa muito complicada. Mas, enfim, o sânscrito ele tem mais de 100 mil nomes para definir Deus, mas não tem uma forma de você xingar uma pessoa. Você não xinga alguém em sânscrito. Para você xingar alguém, você tem que dizer, você tem que negar uma qualidade, você tem que falar que ele não tem determinada qualidade. Mas não tem uma palavra específica para um xingamento. Isso é muito bonito. Então, por exemplo, para você falar que a pessoa é misericordiosa, você pode falar que ela é carune. Mas se você quer dizer que ela não é misericordiosa, você fala que ela é acarune, né? O A seria tipo uma negação. Você quer dizer que ela é divina, ela é sura. Se ela é não divina, é assura. Mas, ou seja, é não divino. Não quer dizer que ela é um demônio, né? Ela é não divina. Ela nega uma qualidade que ela possa ter. Então, tem Dharma e tem Adharma. Adharma seria esse oposto ao Dharma. O Ramayana vai ser toda uma história de exemplificação de ações dármicas, né, pensamentos dármicos, deveres dármicos e ações adármicas, deveres adármicos. Um levam ao fracasso, os adharmas, os adármicos, e o outro vai levar ao sucesso completo, né? Ao sucesso não só nessa vida, como em toda a existência ali da pessoa dentro do ciclo de nascimentos, né? Dentro do samsara. E o Mahabharata também vai falar de Dharma e Adharma, sendo que na Bhagavad Gita, que é um capítulo do Mahabharata, ali vai ser explicitado já uma outra questão, que seria um Dharma da alma. Ou seja, entendendo que nós não somos esses corpos, somos almas espirituais, então nós temos um Dharma supremo, um Dharma da alma, um Dharma que seria não circunstancial, né? Seria um Dharma para toda a nossa existência. E aí a Bhagavad Gita vai colocar que esse Dharma existencial é a nossa capacidade de amar e servir.
Isso é bem interessante também. E outras escrituras vão falar de outras possibilidades de entendimento desse Dharma existencial. Porque aí você vai também pontuar que a cada nascimento nosso, nós temos um Dharma, uma ocupação, um dever, uma natureza circunstancial. E que nós temos também uma natureza ontológica dessa alma. Só que o que a gente teria que fazer? Utilizar esse Dharma circunstancial, que eles chamam de sânscrito de Swadharma, para conseguir atingir esse Dharma eterno, para conseguir plenamente compreender e aí, de fato, realizar esse Dharma eterno. Então, essa seria a primeira dificuldade de se definir Dharma, mas também essa solução dada de que ele é a natureza intrínseca, ontológica de alguma coisa, de algo e de nós mesmos. E aí é uma questão muito interessante que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho agora. Que o Dharma, ele... Entender o nosso Dharma é resolver vários problemas, assim, porque ele antes de mais nada, a gente agora tentando trazer um pouco para a Terra, eu falei um pouco desse Dharma transcendente, desse Dharma ontológico, Dharma da alma, Dharma em relação à divindade, tem várias formas de entender isso. Mas trazendo para o nosso cotidiano, o Dharma ele é um princípio orientador da vida, né? A cada momento, o nosso Dharma nos guia para o que a gente deve ou não fazer. O Dharma é a nossa integridade na ação, uma expressão verdadeira do nosso ser. O nosso lugar, de fato, no mundo. Isso é uma coisa muito séria, né? Dharma é uma parte integral da nossa existência. E o nível de fidelidade que a gente tem com o nosso Dharma afeta diretamente na forma como a gente vive, que a gente sente o mundo ao nosso redor, né? Porque quanto mais fiel a esse Dharma, que seria nós mesmos, mais dármico vai ser a nossa vida, mais alegria isso vai nos proporcionar, mais um sentimento de satisfação, de realização, a gente vai estar. Né? Isso vai esbarrar em outros conceitos que a gente usa muito hoje em dia, como mindfulness, né? Ou seja, esse papo de mindfulness ele está também na Bhagavad Gita quando Krishna vai explicar sobre Dharma. Então, Dharma ele é um conceito essencial. Né? Como eu falei, é o próprio conceito de filosofia, de teologia dentro do hinduísmo passa por Dharma, né? Você entender Dharma e colocar esse conceito na nossa vida, apresentando ele assim na máxima capacidade, né? É lógico que, porque para fazer isso, por que eu falei de mindfulness, que eu falei que esbarra? Porque para a gente entender essa nossa natureza, óbvio que a gente vai ter que mudar alguns paradigmas, né? Sair da fantasia sobre o futuro, da lamentação sobre o passado. É só, de fato, num foco no que a gente pode fazer agora que a gente vai conseguir fazer um exercício de cultivo do que seria essa nossa verdadeira natureza. Porque é óbvio que aqui eu estou falando de conceitos, então isso é uma questão que a gente, se tiver alguma lógica no que eu estou falando, a gente consegue visualizar. Mas daí a gente conseguir viver isso e ter isso no nosso cotidiano, uma distância gigantesca, né? Porque a nossa mente... que a Bhagavad Gita fala que pode ser a nossa melhor amiga se estiver controlada e a nossa pior inimiga se estiver descontrolada, ela vai estar aqui para ou nos ajudar a ser resoluto, ser firme, ser determinado, ser focado, ou nos atrapalhar completamente com todos os tipos de problemas que ela pode nos criar, enfim, todos os desvios e a gente se confundir, achar que determinadas coisas são parte integral da nossa personalidade, e às vezes não são. Enfim, todas essas questões. Mas então, uma questão que a gente trabalha para falar de Dharma, que essa divisão foi até feita por um amigo que tem um livro que ele brinca com isso, né, o Giridhari. Uma vez a gente conversou aqui em Belo Horizonte, ele estava me mostrando ainda sobre isso, e eu trabalhei sobre essa questão do Dharma no meu mestrado. E a gente trocou um pouco de figurinha, e falamos dos 7 Dharmas, né? A gente estava tentando definir que, tudo bem, existe esse Dharma existencial, o Dharma da alma, que, como eu falei para vocês, seria servir e amar.
porque uma coisa não pode se dissociar, não tem como dissociar uma coisa da outra. Quem ama serve, quem serve ama. E aí a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de novo desse Dharma essencial, existencial. Mas a gente trabalhou um pouco no que seria uma escalada dessa compreensão do Dharma. Então, dividindo, um primeiro ponto que a gente poderia falar seria um Dharma vocacional. E esse Dharma seria aquele chamado, aquela vocação da nossa vida. E esse, sinceramente, talvez seja um dos mais difíceis de todos. Porque a gente... Assim, muita gente até tem, desde a primeira infância, um chamado ali, dançarino, né, um ator, desde sempre quer ser médico, mas isso é muito raro, né? A gente sabe que não é tão simples assim. Para definir esse Dharma é muito complicado, porque tem toda a questão dos pais, às vezes que tem um desejo para a criança, para o adolescente que não é o dele, um sistema escolar, toda uma pressão social. Não é fácil achar isso. Tem muita coisa que a gente tem que parar de trabalhar para poder entender essa questão. E a principal pressão que a gente tem hoje é grana, né? Então, ou seja, aí isso complica mais ainda, porque aí a gente entende já desde novinho que a gente precisa de dinheiro, e aí esse dinheiro vai trazer outras questões, estabilidade, respeito, etc. E aí a gente escolhe um outro tipo de coisa, que às vezes não vai ter nada a ver com esse Dharma vocacional. Mas aí, uma coisa que a gente fala para a gente meditar no que seria esse Dharma vocacional, a gente teria que pensar naquilo que a gente não consegue deixar de fazer. Né? De tudo que a gente pensa que gostamos de fazer, que a gente sabe fazer, que tem prazer em fazer, o que de tudo isso você não consegue deixar? O que de tudo isso você não consegue abandonar? Ou que abandonar aquilo seria uma dor assim absurda, como perder alguém muito querido. Né? E aí a gente tem que esquecer o dinheiro. Não pensar o que eu posso trabalhar que vai me dar dinheiro e ajudar a pagar a conta. Tipo, poxa, eu não vou cursar, sei lá, filosofia, teologia, que emprego que eu ia arrumar com isso? Não, remover isso. Se a gente pensar assim, se eu ganhasse na loteria, nunca mais tivesse que me preocupar com dinheiro, o que eu ia fazer? Qual que ia ser a minha ocupação? Aí a gente talvez chegue mais nesse Dharma vocacional. Né? Esquecer pressão social, prestígio, orgulho, o que os pais, a vida quer que você faça, a sociedade gosta ou não gosta. Esquece. Às vezes não é isso. Às vezes uma pessoa ela trabalha em profissões muito simples e ela está plenamente realizada ali. Então, abandonar tudo isso. Não é pensar só no que a gente gosta de fazer, não. Porque a gente pode gostar de fazer muitas coisas, mas é aquilo que é dominante entre o que a gente gosta de fazer. Aí a gente tem possibilidade de chegar nesse ponto. O segundo seria o Dharma natural. Dharma natural seria a sobrevivência. A gente pensar em fazer uma sobrevivência de uma maneira melhor. Ou seja, vou dormir bem, vou comer bem, vou alimentar com aquilo com que é saudável para mim. Se eu quero desenvolver amor pelos outros, eu tenho que desenvolver amor por mim mesmo. E desenvolver amor por si mesmo é querer o melhor para si mesmo. Então, querer o melhor para si mesmo é querer se dar o melhor, inclusive na alimentação, nos hábitos, no dormir, nas atividades físicas, no se recrear, em ter um tempo para entretenimento, para o lazer, para um tempo de qualidade para as coisas. Isso é amor próprio de verdade, assim, é prático. Isso é um amor próprio prático. Porque fala-se muito, tudo bem você aprender a se aceitar, aprender a se amar, ok. Mas aí eu estou tentando aprender a me amar e dando o pior para mim mesmo, sem preocupação comigo. Isso não é real. Não é real. Então, para isso ser real, a gente tem que querer o melhor para si mesmo, em todos os campos, na alimentação, nos hábitos. Isso aqui a gente estaria chamando, então, de Dharma
natural, preocupar com tudo isso. Depois o Dharma ocupacional. Dharma ocupacional, estou dizendo o seguinte, vamos supor que você está num emprego lá que não é o seu Dharma vocacional, ok? Mas aquilo é essencial para você naquele momento. Então você vai cumprir aquilo plenamente, muito bem. Não vai achar que aquilo é uma perda de tempo ou uma coisa assim. Não, você vai cumprir aquilo muito bem. Não como um fardo, como uma imposição, né? Mas algo que vai te nutrir em outros campos. Lógico, se esse tiver... Isso, na verdade, é também parte do mindfulness que a gente estava falando, mas esse trabalho, esse Dharma ocupacional unido ao Dharma vocacional, lógico que a pessoa vai estar muito mais simples o ponto dele. O outro seria o Dharma pessoal. Dharma pessoal seria o seu compromisso com a família, com as pessoas ao seu redor. Isso também é um dever. Aqui, Dharma traduzido como dever, como algo que você tem que cumprir, né? Ou sendo filho, filha de alguém, ou tendo filho ou filha, ou tendo vizinho, ou tendo irmãos, colegas de trabalho, amigos, amigas, tudo isso tem responsabilidades, né? Eu não sei vocês, mas eu sinto que hoje as pessoas têm vivido um pouco algumas relações dessas sem tanta essa responsabilidade. A amizade, por exemplo, às vezes virou uma coisa como se ela fosse um relacionamento menor. Você não tem responsabilidade com os amigos. É aniversário da sua amiga, do seu amigo. Se der, você vai. Se não der, você manda um WhatsApp, ela te chamou, mas parece que não é importante estar ali, que você não tem essa responsabilidade de estar ali. Mas aqui, nessa visão de Dharma, é um pouco diferente. Você tem responsabilidades com essas relações. Essas responsabilidades, esses laços reais que se criam, vão ser o que no futuro, né, não tem uma determinação de tempo para esse futuro, vão de fato ensinar a pessoa naquilo que eu falei no início, né, que o Dharma ontológico é amar e servir. Então, todos esses Dharmas que eu estou passando, vocacional, ocupacional, pessoal, todos são para ajudar a pessoa a amar e servir em todas essas dimensões. O quinto seria tipo Dharma comunitário. Você reside numa cidade, num estado, num país, você tem responsabilidades também. Você tem responsabilidades, você tem direitos, você tem deveres. E isso também é algo a se cumprir, né? Veja que tudo isso funciona para fazer com que a pessoa ame e sirva. E é lógico que, paralelamente a isso, ela vai trabalhando o seu egocentrismo, né? Vai deixando o seu eu, meu um pouco de lado. Vai fazendo isso de uma forma saudável. Ela vai receber de volta, ela vai ter isso preenchido, mas de uma maneira saudável. Então, esse Dharma comunitário é essa responsabilidade social. Isso é uma questão essencial da Bhagavad Gita, por exemplo, né? É um diálogo entre Krishna, ali Deus, e Arjuna, um guerreiro. E Arjuna queria abandonar o campo de batalha e meditar na floresta. E Krishna, você tem um Dharma, você tem uma responsabilidade social, você é um príncipe guerreiro, você não pode simplesmente deixar a população na mão de corruptos e cuidar da sua iluminação na floresta. Isso não pode. Você tem um Dharma a cumprir aqui, você tem uma responsabilidade, você tem um dever com essas pessoas. Entende? Você não tem esse direito de simplesmente se iluminar. Não. Você vai se iluminar cumprindo o seu dever. Você vai se iluminar tendo a sua responsabilidade cumprida. Depois do comunitário, né, a gente poderia chamar de um Dharma universal, com o planeta, com o cosmos, com a natureza, a responsabilidade que a gente tem com isso, imensa. E, por fim, juntando tudo isso, um Dharma espiritual. Um Dharma enquanto alma espiritual, na sua relação com a divindade, com esse mundo, com a família, com o trabalho, com a comunidade, com tudo. E aí sim, esse amar e servir. Um teólogo cristão chamado Paul Nitter, ele faz uma divisão muito interessante, que ele fala que algumas tradições religiosas, espiritualistas, ONGs, etc.,
focam no que ele chama de misticismo de serviço. Ele fala que esse misticismo de serviço é você servir os outros, é você ajudar os outros, você trabalhar para as pessoas, você fazer caridade, você ter filantropia, esse tipo de ação fantástica. Mas que, num segundo momento, outras tradições, outros grupos espiritualistas, etc., focam no que ele chama de misticismo de silêncio. A oração, a meditação, o mantra, por exemplo. Que silêncio não necessariamente que é uma meditação silenciosa, mas é porque é um silêncio da mente, é um silêncio do ego. Você pode silenciar o ego cantando, você pode silenciar o ego dançando, não necessariamente parado, meditando. Não. A dança, por exemplo, é Natya Yoga, é a conexão com a divindade a partir da dança. O corpo não tem essa abominação do corpo nesse processo, não. O corpo pode ser muito importante para você atingir esse misticismo de silêncio. Só que o Paul Nitter, ele faz uma provocação, que ele diz que o misticismo de serviço ele é fantástico, ele é fundamental, mas ele pode se converter também numa questão egocêntrica. A pessoa tem a caridade, ela vai trabalhar nessa questão, mas ela faz isso para ser reconhecida, ela faz isso porque ela quer ser glorificada como um grande filantropo, como uma pessoa ali que super faz caridade, etc, etc, etc. E aí, com isso, tudo bem, ela vai estar ajudando, talvez, as pessoas e tudo, mas talvez ela não vai estar, assim, avançando em questões mais profundas da sua existência, da sua espiritualidade. E, ao mesmo tempo, o misticismo de silêncio também pode se converter em algo egoísta, como a gente falou aqui, a pessoa ali está meditando, não tenho nada a ver com esse mundo é toda uma ilusão, não dá para resolver nada, então que se dane, não quero nem saber, eu vou cuidar de mim aqui, é o máximo que eu posso fazer, então eu vou aqui meditar, praticar yoga, rezar, mas não quero nada com o mundo. E ele vai falar, é o mesmo problema. Ele também vai estar só focado ali no seu ego, na sua iluminação, na sua libertação, e vai estar longe das coisas. Ele também vai estar desequilibrado. E aí ele propõe que misticismo de silêncio e misticismo de serviço se combinem, estejam sempre juntos, porque se eles estiverem juntos, a gente vai ter, de fato, uma possibilidade muito forte da pessoa servir e amar se doando. Ou seja, se internamente ela faz esse trabalho do misticismo de silêncio, né, para silenciar a sua mente, silenciar o seu ego, se trabalhar, se amar, mas para que ela se dê, então, no serviço, né, no servir aos outros, no se dar aos outros. E isso que o Paul Nitter fala é completamente condizente com o conceito assim mais profundo que a gente pode ter de Dharma. Essa questão do misticismo de silêncio e de serviço nem é do Paul Nitter, é de um teólogo, ele é do Sri Lanka, inclusive, Aloysius Pieres, teólogo cristão, e o Paul Nitter, ele abraça esses dois conceitos, né? E, assim, de fato, com os dois completados um no outro, a gente tem tanto um diálogo íntimo e amoroso com a divindade, de acordo com a fé de cada um, com aquela possibilidade de compartilhar os frutos dessa experiência introspectiva, amorosa com a divindade, com os demais, a partir do momento que a gente se doa, né? O Paul Nitter vai falar que se no misticismo de silêncio a gente ganha consciência daquilo que nos fundamenta e nos dá paz interior e pessoal, no misticismo de serviço a gente tem a oportunidade de sentir e conhecer aquilo que nos une e chama a cuidar dos outros e amá-los.
Aí ele diz, no misticismo de silêncio, eu sinto que sou um com o divino, no misticismo de serviço, sinto que sou um com você no divino. Né? Então isso é muito interessante, isso é completamente dármico, isso é completamente profundo dentro do sentido do que a gente traz do que seria o Dharma, em sua essência, né, de nos ensinar, de nos chamar a atenção para a nossa necessidade de aprender a amar e servir em todos os campos da vida, né, em todas as instâncias da vida. Não como uma coisa necessariamente espiritual, mas geral, né? Na nossa ação comunitária, no trabalho, nas relações familiares, pessoais, o tempo todo. Não é só uma questão religiosa ou litúrgica, mas é muito mais do que isso, né? Seria a própria definição de vida. O grande ponto é esse. Dharma seria, nesse sentido, a definição mais completa que existe nessa filosofia védica, né, da Índia, para o que seria existir nesse mundo e existir num ótimo nível, né, num nível que nos traz sucesso e garante também uma harmonia, uma paz, uma verdadeira celebração, né, dessa existência com os demais. É isso, Toninho. Se alguém tiver alguma questão, eu pensei em terminar mais cedo para deixar vocês aí terem seu intervalo, já que vocês não quiseram ter antes. Entendi. Romero, é muito interessante, né, essa visão. Ao mesmo tempo que ela é uma visão que ela vai trazendo expressões do Dharma, né, manifestações do Dharma, ela também traz uma junção do Dharma, né, uma unicidade dentro do pensamento. E perceber essas manifestações que nós também experienciamos na pele, né, dessa forma também categorizada, talvez ajuda nos processos de percepção, né, de ampliação, porque em alguns casos tende e quando eu falo assim, até mesmo pelos alunos, para os pacientes que eu atendo na terapia, de eles unificarem tudo, levando tudo para o espiritual, entende? Tipo assim, tudo é espiritual e eu só consigo viver a caridade, só consigo viver o amor, a doação dentro do mundo espiritual, mas na verdade, talvez o exercício né, seria o contrário. Você viver talvez isso no dia a dia, na convivência, nas dificuldades, né? E aí, quando a gente começa a ver esse desmembramento da percepção do Dharma, ao mesmo tempo que existe o desmembramento, mas existe também a união, né? Porque começa a fazer as pontes e os links, né? Sobre isso. Exatamente. A gente categoriza ali para a pessoa entender essa escalada, mas de fato é um conjunto, né? É uma vida integral. E o grande desafio, na verdade, da espiritualidade é isso que você está falando, Toninho, é a pessoa conseguir viver isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque durante a prática, ou quando a pessoa está num lugar sagrado, numa casa de oração, que seja, obviamente ela tem todo o fluxo convergindo para isso. Mas ela não fica ali o tempo todo. Então ela vai ter que levar aquele fluxo para a sua vida. E é essa que é a proposta dessa existência dármica, né? Fácil não é, por isso que eu falei no início que era um exercício constante de consciência mesmo, porque é a pessoa ter essa consciência e conseguir ser consciente disso o tempo todo. E vai ter inúmeros desafios e inúmeras dificuldades, mas quanto mais ela tentar fazer o exercício, mais ela vai perceber isso ao longo da caminhada. Mas nunca vai ser fácil. Isso aí não tem essa promessa. É uma ilusão, né? Nunca vai ser fácil. Nada. E quando você achar que tá fácil, vai dificultar. Vai dificultar. Vai vir desafios. E é interessante, né, Romero, você pensar assim, cara, dentro do meu dia a dia, onde que eu posso servir e doar, né? Onde que eu posso ser amor, né? Dentro das minhas experiências. Porque às vezes a gente quer ser só amor, igual você falou, dentro do fluxo, dentro do que eu estou experienciando, mas aí fica fácil. Né? Turma, eu vou abrir para vocês perguntarem aí, se vocês quiserem, né, trazer alguma reflexão, compartilhar, tirar algumas dúvidas a respeito disso. A Simone Santos colocou aqui,
Acho que foi isso mesmo, né, Simone? Que maravilha ouvir essa explicação dada com tanta sabedoria. Li um pouco sobre esse assunto no livro do Deepak Chopra. Ele fala sobre o talento único, né? Que talvez esteja relacionado a essa junção do Dharma, né? Dessa percepção, dessa expressão do Dharma de uma forma mais unificada. Exatamente. O talento, a pessoa vê o que ela não consegue deixar de ser, não é fácil, mas é um exercício que muda bastante o que a gente vai fazer na vida. Nunca é tarde. Não é que a pessoa se ocupou ali, ela está, sei lá, com 60 e tantos anos, 70 anos, e agora. Não, nunca é tarde. Sempre vai ter tempo. Um tempo que a pessoa. Qualquer tempo que alguém. Isso é sabedoria ancestral também, não é nada que eu estou inventando. Assim, o tempo que. O mínimo de tempo que a pessoa viver dentro do seu Dharma já é algo muito interessante para ela em qualquer momento e vai valer muito, tanto para essa existência quanto para próximas existências dela. Assim, vai ser sempre um momento essencial para ela se achar nisso, né, no seu caminho espiritual. Assim. Mais do que décadas e décadas e décadas, talvez, vividas fora da sua zona, né? Os psicólogos falam essa expressão, né? Dela estar na Presença, talvez? Não, como chama? Tem psicólogos aqui presentes? Não sei. Estar na sua zona, né? No seu campo ali, né? No seu centro, no seu eixo, talvez? Ou não é essa palavra diretamente, né? Porque o eixo, o centro, acho que eles estão dentro, né? Mas assim, ela está na sua área de fato, né? Ela está na sua. Não é nem só a sua zona de conforto, não, mas ela está ali na sua zona dármica, né? Ela plenamente satisfeita de estar cumprindo aquela função. Ainda que em determinados momentos ela cumpra questões que ela não sente um prazer, mas se ela fizer isso com esse sentimento de dever, ela vai passar bem por aquilo. Isso também é uma outra questão ancestral. Porque hoje a gente vai estar sempre atribulado, não é sempre que você vai conseguir ter toda essa questão casada e bonitinha, harmônica, como eu coloquei. Mas mesmo que ela não tivesse, ela fizer isso com esse senso do Dharma ontológico, né, de amar e servir, ajuda. Sem dúvida nenhuma. Conecta ela com outro nível de existência. Vou trazer talvez para um conceito mais superficial, mas que é muito difundido que as pessoas falam. Eu falo superficial porque a palavra, na verdade, ela é profunda, né? O entendimento dela é muito sutil. Mas num conceito mais racional, se diz uma congruência entre pensamento e sentimento, entre a verdade de princípio e o ser em essência, né? Talvez seria assim, como você falou, nem todo tempo eu vou conseguir ser amor doado e servir. Mas se eu tiver em essência conectado com aquilo que eu acredito ser a verdade, isso já vai me bastar, né? E aí eu vou conseguir talvez viver isso de uma forma mais abundante. A Simone perguntou se tem alguma prática específica. Toda prática de meditação vai ajudar, independente da linha espiritual, religiosa da pessoa, vai ajudar. E uma prática que aleve aquele casamento que o Paul Nitter fala, né, de misticismo de silêncio e misticismo de serviço. Ela tem que servir. Que seja a família, que seja as pessoas, a comunidade, enfim. Mas aí, esse casamento que ele propõe, ele independe da religião, independe da linha espiritual, da fé de cada um. Né? Ele pode ser praticado dentro de qualquer tradição. E aí, esse entendimento ele fica mais fácil, né? Porque a pessoa tira do caminho diversos conceitos egocêntricos, egocentrados, né? Que a impedem de ter essa relação com o que seria esse Dharma. É isso. Show de bola, Romero. Pessoal, mais alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa com o Romero?
Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Toninho, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Toninho vai deixar aí também meu contato. Isso. Precisando, pode escrever para mim. Romero, Estarei às ordens. você quer deixar o seu Instagram para a turma aqui? Eu Deixo, escrevo claro. no chat. Vocês conseguem escrever no chat aí para o Eu pessoal? consigo. Eu Ótimo. acho que meu Instagram é esse aqui, né? Pode ser que eu esteja errado. Peraí, deixa eu ver aqui. Romero Krishnamurti. Porque eu não. Meu Instagram é totalmente pessoal, né? Mas assim, não é aquele Instagram profissional. Ó,